todos e todas que estão aqui comigo nessa live. Já vou colocar aqui o tema, por quê? Porque a gente vai falar, sabe o quê? De SEO. Vamos fazer os textos bombarem nos buscadores. Boa noite, Bá, boa noite, Beauty Bar, a Day aqui, vocês todas, daqui duas já, uma é minha cliente, uma já foi minha cliente, a outra é uma grande amiga, e para vocês três, olha, são dicas de ouro. Por quê? Porque eu vou falar aqui de textos, e texto hoje é a coisa mais preciosa dentro de um buscador, seja Google, Bing, Yahoo, enfim. Quando a gente fala de colocar a cara para bater, estamos falando de vídeos. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui mais a iluminação. Porém, quando a gente fala de texto, a gente está falando de ranqueamento. Então, hoje eu vou criar uns monstrinhos. Por quê? Porque eu vou dar dicas para os meus inimigos. Mas não tem problema, há lugar para todo mundo nesse mundo. Então, eu vim aqui hoje para dar dicas de SEO, que nada mais é do que Search Engine Optimization, certo? Que em português vira otimização dos buscadores. Então, quando eu estudei lá a pós-graduação de jornalismo digital, aprendi muitas das coisas e hoje alguns me perguntam: Priscila, por que os textos dos seus clientes de assessoria de imprensa às vezes saem em vários lugares? Porque, gente, é o seguinte, os meus textos, eles já vão, entre aspas, redondinhos. Eles chegam lá pro jornalista que tá desesperado para bater a meta dele, que às vezes ele um dia precisa fazer 14 textos, 15 textos, e o meu texto simplesmente é aquele que ele coloca, pumba, ali, seja na plataforma WordPress, ou mesmo no HTML, enfim. E já deu tudo verde. Verde é o quê? O verde é aquilo que significa que já tá tudo perfeito. Então ele fala, poxa, nossa, pronto, um a menos. Entendeu? Não estamos aqui e não vamos entrar no mérito do conteúdo, tá? Não vamos falar se o seu texto é marqueteiro, se o texto tá falando de assuntos relevantes ou irrelevantes, enfim. Se você aborda alhos ou bugalhos, estamos aqui falando da otimização do seu texto, certo? Então, como que você vai fazer para que o seu texto ele comece a ranquear nos buscadores? Para que você comece a aparecer muito mais diante da sua concorrência. Antes de mais nada, você precisa escolher uma palavra-chave, certo? Então vamos lá. Você trabalha com cabelo, você vai fazer um texto sobre cabelo. Cabelo é muito abrangente, mas é uma palavra legal, ok. Mas você pode afunilar um pouco mais isso daí. Então, vamos falar de cabelos loiros. Então, a gente já afunilou um pouquinho mais. Cabelos loiros ressecados. Poxa, cabelos loiros ressecados, aí você já funilou mais ainda. Por quê? Porque quando a gente está fazendo um texto, a gente não quer apenas quantidade de leitores, mas sim a qualidade do leitor que vai comprar o assunto que você está escrevendo. Porque quando a gente quer isso, a gente está vendendo uma ideia. Então, não adianta nada você atrair diversos leitores que vão ser puxados pelo assunto cabelos, mas quando ele entra na sua matéria, ele vê que é destinado a cabelo loiro ressecado e ele tem um cabelo afro, um cabelo escuro, um cabelo curto. Então, assim, você não atraiu, que é o que a gente chama de funil de vendas, que é um outro papo, tá? Então, quanto mais você afunilar a sua palavra-chave, melhor para você, porque você vai garimpar o leitor certo, o nicho certo para o seu texto. E aí, onde eu coloco essas palavras, Priscila, para o meu texto ele ranquear diante da concorrência?
Então vamos lá. Antigamente eles pediam para que ficasse até 8% do texto. Hoje não. Hoje é até 2% do seu texto que precisa ter essa palavra-chave na íntegra. Então você vai colocar onde? No seu título. Ela é primordial. Se ela for a primeira palavra a aparecer, melhor ainda, mas ela precisa estar no seu título. Ela precisa estar no primeiro parágrafo do seu texto. Nós, jornalistas, costumamos fazer olho, tá? O olho que a gente chama, alguns outros lugares do Brasil, eu aqui de São Paulo, aprendi na faculdade e nós aqui sempre chamamos de olho, mas costuma-se dizer sutiã em outros lugares, que é aquela parte em negrito que fica abaixo do texto, tá? Então, ali precisa também conter a sua palavra-chave. E em um dos seus intertítulos. Intertítulos é aquela parte que é um pouco maior, né? Que se você trabalha com a plataforma WordPress, é H2, tá? Que você coloca em H2. Ou se não, se você também entende um pouco de formatação, você vai saber que é H2. E aí, outras dicas que eu deixo aqui para você, tá? A sua imagem de abre, aquela imagem de destaque, se você entende um pouco de HTML, se você entende um pouco de atributo alt, você vai mexer lá dentro dela, certo? Na formatação da linguagem e vai colocar essa palavra-chave dentro do atributo alt, tá? Porém, se você não souber, você vai renomear essa sua imagem com a palavra-chave. Simplesmente isso já basta para te ajudar. E quando você for preencher ali a plataforma, você coloca na descrição, somente na imagem principal, não precisa nas demais, tá? Na principal, você também coloca na descrição a palavra-chave. E se você puder colocar em uma das legendas dentro do seu texto, você também coloca a palavra-chave. Mas você tem que se lembrar que você não pode ultrapassar os 2%. Então, depende muito do tamanho do seu texto. Se for uma notinha, aí fica difícil. Agora, se for uma reportagem muito grande, aí dá para você colocar mais e mais, inclusive no último parágrafo, que pra gente jornalista fica também assim muitas vezes complicado, porque a gente coloca o serviço do cliente. E no serviço do cliente, ou quando o cliente faz um artigo, alguma coisa nesse sentido, a gente precisa colocar a mini biografia, a gente coloca a rede social, que geralmente tem o nome do cliente, e muitas vezes a gente trabalha o nome do cliente como a palavra-chave. Então é um grande desafio isso pra gente. E uma coisa que jamais deve ser feita, colocar hyperlink em cima da palavra-chave. Isso jamais, porque você mata a sua palavra-chave. Então, por exemplo, se você está usando o seu nome, o nome da sua empresa, para você começar a se destacar dentro do seu ramo, ou dentro da sua atividade, ou se você quer elevar o seu nome, então nunca use dentro do seu texto ou algum hyperlink para Instagram, para site, com a sua palavra-chave, tá? Aí você coloca, clique aqui, site, alguma coisa que remeta, que a pessoa que está lendo saiba que vai para a sua rede social, porém você não enfraquece isso. Combinado? Marquei outras coisas. O que você precisa também para enaltecer essa palavra-chave? Usar sinônimos, tá? Por exemplo, vamos falar de camisa estampada. Então, a sua palavra-chave é camisa estampada, tá? Aí você pode usar no decorrer do seu texto para que você vá fortalecendo isso perante a concorrência, sem que as outras pessoas saibam. Camisa de estampa, camisa com estampa, tá? Tudo isso gera em torno da sua camisa estampada, você está falando, mas não está usando aqueles 2% que
está sendo escaneado pelo Google, pelo Bing, pelo Yahoo, porém quando as pessoas procurarem camisa estampada, os sinônimos também vão ser procurados e aí você está ranqueando no mesmo jeito. Então use e abuse da sua criatividade para que você saiba. Uma dica que eu deixo aqui para vocês, tá? Um segredo de ouro é que existe um site chamado www.sinônimos.com.br, muito básico isso, e você pode recorrer a ele para utilizar sinônimos, exatamente isso, porque às vezes a gente se esquece de alguma coisa e às vezes um sinônimo que é tão irrelevante na nossa cabeça, ele pode fazer muita diferença dentro do seu texto, tá? Que a gente às vezes fica naquele arroz com feijão ou naquela correria, a gente se esquece e às vezes ele pode te ajudar bastante nessa questão do sinônimo, tá? Isso nós estamos falando de palavras-chave que transcendam essas questões que nós estamos falando aqui de cabelo, de camisa estampada, enfim, né? Porque existem outras coisas. Às vezes a gente tá falando aqui que a palavra-chave seja transpiração, tá? Aí a gente já tá falando que nós temos aqui uma gama infinita de jornalistas, de assessores que lidam com palavras-chave e com temas diversos. Então, aqui hoje, essa live está sendo feita de supetão, mas ela vai ficar disponível lá no canal do Em Destaque para que diversos profissionais, diversos estudantes ou diversas pessoas que gostem desse assunto e que queiram saber mais, fiquem sabendo dessas dicas que vão ser poucas, mas que já vão fazer muita diferença no seu texto, tá? Então, eu marquei aqui tudo isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida? Meninas, vocês que estão aqui, tem alguma pergunta a fazer? Alguma vez vocês já fizeram algum texto e tiveram algum problema? Tiveram alguma coisa assim que vocês falaram, poxa, fiz o meu texto e ninguém viu, ninguém nem deu um feedback positivo para mim? Tem alguma pergunta? Porque aqui eu já anotei, deixei tudo para vocês já ficarem com essas dicas básicas, que isso já vai fazer com que na hora que você suba para o WordPress ou que você faça o seu release, você mande para o jornalista de redação, ele já vai olhar e vai falar, poxa, esse texto já tá aqui com o SEO certinho, eu vou jogar aqui na plataforma e já vai aparecer, pumba, o verde. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não, gente, não. O tema não interfere nesse sentido, tá? Do SEO. O SEO, ele é uma coisa. A legibilidade, tá? É outra, que é um assunto que a gente pode fazer uma outra live para falar, que também ela está entrelaçada nessa questão do ranqueamento, mas o ranqueamento para o Google, Yahoo, Bing, para todos esses buscadores, é o SEO mesmo que vocês precisam caprichar, é ele que vai ficar verde ali e que você vai começar a fazer o seu nome, a sua credibilidade, o seu posicionamento aumentar de acordo com as palavras-chave que você vai ganhando, né, de acordo com o que vai subindo. Então, quanto mais textos seus com essas palavras-chave ou textos falados sobre você, linkados sobre vocês, inclusive nas tags, tá? Uma coisa que eu já ia esquecendo de falar, as tags são muito importantes, inclusive ter a palavra-chave, tá? Então, conforme vocês forem subindo com esses textos, entrelaçados ao nome de vocês, da empresa de vocês, tudo certinho, vocês vão ganhando mais credibilidade e aí sim
vocês vão aparecendo mais nas primeiras páginas desses buscadores sem precisar pagar, porque existem os anúncios que ficam no topo e logo abaixo vocês vão aparecendo de acordo com as palavras. Se vocês jogarem o nome de vocês agora, nesse momento, vocês vão ver primeiramente todas as postagens de redes sociais de vocês, tá? Por exemplo, a Aline, que é minha cliente, ela vai ver ali as matérias que ela saiu, mas primeiro ela vai ver as postagens dela. Por quê? Porque tem muito mais força, porque o Google está entrelaçado com o Facebook, com o Instagram, então eles têm mais essa força, mas ela vai ver. A Dai também, que já foi minha cliente, ela vai ver, inclusive se ela jogar mais de um ano, ela vai ver coisas aí que ela já vai ver, né? Porque ela parou faz pouco tempo, então ela vai ver essas coisas, as matérias todas que saíram, então mas ela vai ver mais também as das redes sociais. Então a gente sempre vai vendo isso. E são várias palavras-chave que vão sendo trabalhadas. Eu, particularmente, sempre trabalho o nome dos meus clientes, o nome das empresas e as palavras-chave de produtos e serviços para busca, porque como eu sempre falo, a assessoria de imprensa, ela não vende o produto e o serviço, mas ela precisa vender a ideia para atrair os clientes, para atrair as pessoas e atrair a credibilidade, o nome e, né, tudo aquilo que está em volta da empresa. Então é isso que a gente faz. E por isso que a gente vai trabalhando essa questão da palavra-chave. Mas o próprio cliente também, as pessoas, enfim, podem escrever textos, fazer um blog, fazer um site, enfim, e usar essas técnicas nos seus textos para ranquear mesmo com eles mesmos, para subir na otimização, porque quanto mais aparecer, é melhor. Afinal, aparecer nunca é demais nesse mundo cheio de concorrência. Então, eu deixo aqui as minhas dicas para vocês. Quando vocês quiserem mais alguma dica, tiver alguma dúvida, esse vídeo vai estar em destaque, no programa em destaque, ali no nosso canal. E aí vocês deixem as perguntas que eu responderei com o maior prazer. Muito obrigada para quem ficou aqui comigo, porque eu fiz aqui essa live de supetão. Eu estava lá escrevendo, trabalhando e resolvi fazer. Então não teve flyer de divulgação, não teve nada, simplesmente eu estava lá e falei, gente, eu tô aqui fazendo um texto, eu acho que eu vou dar essas dicas, né? Eu acho que eu vou criar monstrinhos, vou passar para as pessoas aquilo tudo que eu aprendi lá na minha pós-graduação. Aquilo tudo não, né? Porque em 1 ano e meio aqui eu reduzi em poucos minutos. Mas essas poucas dicas fazem muita diferença, gente. Muita diferença mesmo, tá? E principalmente muitas pessoas, muitos profissionais não sabem que agora são apenas 2% da densidade da palavra-chave no texto. Eles enchem com mais de 8% e aí o ranqueamento cai drasticamente. Então, eu deixo aqui que é só 2%, para que todos os meus colegas façam bons textos, tá? Porque eu acho que a gente tem que dividir o nosso conhecimento, há lugar para todos. Então, 2% da palavra-chave é o suficiente e vamos que vamos para a gente caprichar nesses textos aí e colocar os nossos clientes de assessoria de imprensa no topo, fazer um jornalismo melhor e aí deixar também as mídias muito mais informativas, que eu acho que é isso que a gente está precisando. Um grande beijo e espero as perguntas de vocês. Tchau!